Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast, o número 170. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, no centro da bancada, esse rapaz bonito que parece um pastor da Universal, o doutor Breno Bellarmino. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. Boa noite. Mandar também um salve pros autistas hoje, hoje é dia 2 de abril. É sério? Hoje é o dia do autismo, da consciência do autismo. Legal. E como a gente também atende crianças atípicas, é bom ressaltar isso, que tem mães que sofrem com isso hoje em dia, né? Com as crianças atípicas. E dizer que eles são uma bênção na nossa vida, na verdade, né? Com certeza. É uma missão, né, cara? Tem que ter gana, você tem que gostar. E a missão de ser pai de uma criança atípica é maior ainda. Eu tenho um afilhado que é autista, amo de paixão, Kainan. Ele é surreal, uma criança fora do comum. Ele é surreal, então... Eles são tão verdadeiros. Na criança, geralmente, já é verdadeira, né? E ela se torna até mais, né? Sim, eles são puros, inocentes. Sim. E a gente ali consegue ver a versão dos seres humanos na naturalidade. Verdade. Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, como já dizia Freud, né? Em um dos seus artigos, o mal está na civilização. Verdade. E gostaria de lembrar, né, que GoitaCast tem alguns parceiros, como a Boutique do Pão, aqui com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. Excelente. E lembrando que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Delícia de padaria. E temos também, sobremesa, brownies. De quem? Capitão Brownies, o melhor que existe. Eu até vou fazer um pedido aqui ao Patrick. Pelo amor de Deus, Patrick, eu quero brownie de limão. Eu estou apaixonado pelo brownie de limão. Manda um pra mim, pelo amor de Deus. Eu tô com desejo de grávido aqui, cara. Poxa. E Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor de todos. Do Brasil. Do mundo, do universo. Da galáxia. De tudo. Do multiverso. Você vai experimentar, você vai saber do que a gente dinossauros. Então, hoje o Dr. Breno, né, vai conversar bastante com a gente aí. Ele que já foi o homem da moda, né? Ele vai contar essas histórias todas aí. Então, para começar, Dr. Breno, quem é o Breno Bellarmino? Então, Breno Bellarmino, ele é uma criança que passou sua infância um pouco conturbada, né? E se encontrou no decorrer da vida após perder sua mãe. Com 18 anos de idade, perdi minha mãe. E ali eu percebi que eu precisava de ajuda para sair daquela depressão que eu não superei. Não conseguia superar o luto de maneira alguma, em hipótese alguma. Então, fui para um exílio e lá eu conheci a psicanálise e comecei a me autoajudar. Porque até então estava tudo fechado, tudo em lockdown, você não podia fazer nada, período pandêmico, ninguém podia encostar em ninguém, não podia abraçar, não podia nem expressar o sentimento, e foi Receber um consolo, né, maior. É verdade, calor, né, humano, não podia. E foi um tempo que o pessoal precisou para se encontrar, né, se reconectar com o seu eu interior, saber quem é de verdade, priorizar a família. E aí perceberam que também perderam-se famílias, porque passaram mais tempo juntos. E hoje eu sou especialista em luto afetivo, atendo pessoas que terminam um relacionamento, que é uma espécie de luto. Verdade. Nunca parei para pensar nisso. Não só luto familiar, mas eu atendo esse tipo de luto. E eu percebi que hoje em dia as pessoas estão precisando de outro choque de realidade. E foi lá que eu descobri a psicanálise. Dei uma passada lá no grafite, fui pra moda. E hoje encontrei como dizia meu avô, né? A minha centelha divina, que é a psicanálise clínica.
E a psicanálise integrativa agora. E foram 2 choques muito grandes, né? A perda da sua mãe. Sim. E logo em seguida uma pandemia. Cara, realmente foi um laboratório muito complicado. Não só a perda da minha mãe, mas também eu sou técnico em telefonia móvel e robótica. E eu perdi a minha empresa, né? Da onde eu tirava o sustento. Tive que arcar com algumas coisas pendentes que ela deixou. E ali eu perdi tudo. Tava dependendo mesmo de alguém para sobreviver. Às vezes o pessoal com o ego inflado fala assim, eu não preciso de ninguém. E é nesse momento que a gente vê quem é que está do nosso lado e o que nós somos capazes de fazer até então. Então a psicanálise me ajudou muito. Eu tentei 7 vezes me matar. Que isso? Eu ficava refém desses psicofarmacos aí. Você não tem noção do estrago que isso causa na vida do ser humano. Se automedicando. Mas você chegou a desenvolver algum tipo de dependência química? Eu fiquei dependente do lorazepam, né? Nossa. Fiquei dependente pra dormir. Comecei a me automutilar. Foi um momento triste. Precisei de muito apoio do pouco das minhas famílias que sobraram. Precisei de muito apoio mesmo. Foi um momento que eu pensei que eu não ia passar por aquilo nunca. Eu nunca imaginava perder minha mãe. E foi ali que eu encontrei a luz. A virada de chave veio ali. Eu falei, se eu fui capaz de passar por isso e tô aqui, então a minha missão é transformar a vida de alguém. E aí foi aí que eu me apaixonei pela psicanálise. Agradeço a doutora Regilane lá do Espaço Humanamente. Grande Espaço Humanamente. Minha amiga, que foi ela que logo assim que eu fiz a formação, eu não queria clinicar. Por muitas inseguranças, muito medos. Porque não é só assim pegar e entrar dentro de um espaço e começar atendendo. Não. Tem que ter toda a estrutura, um aparato todinho. E ela veio... Não, você tem que clinicar, vem pra cá, vem pra campus, vem clinicar comigo, eu vou te botar no caminho certo, já que isso que você quer, então vambora, eu te dou a mão e não largo. E você não é de Campos, não? Eu sou de Campos. Tenho parentes espalhados em alguns lugares, assim, mas eu sou daqui, natural daqui, nascido aqui mesmo. Aí foi a Regilane mesmo que te apresentou a psicanálise? Não, eu já conhecia. Só que ela só implementou um pouco mais. Como eu estava falando com o Ricardo mais cedo, antes de começar, hoje eu terminei a reciclagem que eu tinha com ela, né? Do curso de psicanálise integrativas. Que ela costuma dizer que a minha psicanálise é contemporânea, é muita ciência. Ou é 8 ou é 80. E é muito fechada, né? Já a psicanálise integrativa não, ela completa com outras técnicas, que é a hipnose, é a PNL. E eu, no meu caso, tenho a especialização em coaching, PNL, hipnose e reprogramação emocional. Mas você hipnotiza as pessoas? Só quem quer ser. E é a hipnoterapia. Ah, tá. Hipnoterapia. Há uma grande diferença de hipnose para show. Por exemplo... Deixar você em transe ali. Começar a imitar galinha, deita no chão, por nada. Exemplo, vocês conhecem o Pyong Lee, né? Sim. O Pyong. Sim. O Instituto Freud estava caçando a certificação dele por conta das aparições, das demonstrações que ele vem fazendo. Que tem uma regra que tem hipnose de demonstração, hipnose clínica, que é a hipnoterapia, e a hipnose mesmo para ressignificar diversas outras coisas do inconsciente. E ele estava acessando janelas do inconsciente que a própria hipnose não poderia fechar depois. Então o Instituto Freud estava querendo caçar a certificação dele, por isso que ele parou. Quebra de ética, né? Por isso que ele parou, deu essa parada de fazer essas demonstrações com os artistas. Porque tinha gente que tava voltando, tava esquecendo mesmo das coisas. Nossa. Por exemplo, quando ele falava, pulo do 7, pulo número 7, vai até o 10, pulo número 7. A pessoa contava e depois para voltar foi uma dificuldade. Normal. Mas também não é só culpa dele. Ninguém é hipnotizado sem querer.
A pessoa tem uma certa permissão e a pessoa tem que querer, tem que se permitir. O inconsciente da pessoa tem que permitir. Então, mas é isso que eu ia perguntar a você. Você falou que para você me hipnotizar eu tenho que querer, mas isso depende só de mim, esse desbloqueio, ou tem alguma coisa além da minha vontade? Bom, depende de você. Aí vai saber se seu inconsciente vai aceitar as induções que eu vou fazer. Ah, tá. Porque tem gente que não aceita assim logo de primeira. É um trabalho. Tem gente que fica praticamente 1 hora. Tem um pre-talk, né, que fala. Antes é um exercício para ir já o inconsciente se acostumando. Preparando a pessoa. Preparando o inconsciente para aceitar as induções. Não é já chegar assim, você tá hipnotizado, estalou o dedo, pum, dormiu. Isso é muito de novela, de filme. né? Igual aquele comediante que tem lá, que passava no Pânico na Band, bem dormido. Chegava bem dormido. Imagina que perigo seria, né? A pessoa tem o poder de hipnotizar qualquer um assim. Do nada. E desmistificando muito o que a galera pensa da hipnose, é que, tipo, hipnose, você vai invadir a mente da pessoa, vai roubar a pessoa vai virar um voodoo na sua mão. Vai virar um boneco ali, né? Uma marionete. Vai roubar a senha do cartão de crédito do banco, sei lá. Não acontece, não tem como. Impossível, se o seu inconsciente bater o pé que não vai dizer, ele não fala. Você não fala, você fica ali travado. Você tá ali no estado de transe, mas você não vai falar. Eu acredito que tem gente que usa, acho que é meio que uma hipnose, né? Até o estelionatário. Tem gente que chega e te convence a fazer algo só conversando. Acho que esse pode ser um tipo de hipnose também. É tipo uma persuasão também? Eu vou falar uma hipnose que eu também sou especialista, é a hipnose ericksoniana, de Milton Erickson. Milton Erickson, ele era um psicólogo bastante renomado e ele inventou a hipnose ericksoniana, que é a hipnose através de metáforas da conversação. Por exemplo, seria um código, assim? Por exemplo, se eu falar pra você, Ricardo, feche seus olhos e imagine que você está em uma praia. Automaticamente, seu cérebro vai te remeter que você está em uma praia. Sim. E de acordo com o Milton Erickson, a gente está sempre em constante hipnose. Por exemplo, você tá falando no telefone e esquece que você está falando no telefone, toma aquele susto, bota a mão no bolso, começa a procurar seu telefone e você está falando no telefone. É uma hipnose. A televisão, a telenovela já é um tipo de hipnose. Que você fica ali preso, fissurado, séries. Verdade. Séries. Hoje em dia, mais séries, né? Eu assisto mais as minhas novelas, sou noveleiro, né? Também gosto. Eu gosto das novelas do Viva e agora da Band que tá passando Beleza Fatal. Beleza Fatal, eu vi todinha. Tô curtindo. Você já viu inteiro, né? Já vi tudo. Não vou te dar spoiler. Não dá não. Vou te dar spoiler. Só que você vai se indignar no final. Aí, né? Ele já diz que a gente tá em constante hipnose. Então, quando você para, realmente estuda pra ver, você acaba caindo ficha pra você. Nossa, realmente isso acontece. Por exemplo, até o professor na sala de aula, quando tá explicando uma matéria, você fica ali focado, em estado de tensão focada, você começa a entrar em um transe hipnótico, induzido pela explicação, só pela fala. Então, o Milton Erickson, ele fala sobre isso, da hipnose através da conversa. E tem outras, tem demais ferramentas, né? Na época, quando eu comecei a estudar psicanálise, aí as pessoas vinham até mim, amigos de escola, do colegial, né? Alguns amigos nerds que não era descolado com as meninas, chegavam pra mim, me ajuda a me dar bem com fulano de tal, com cicrano de tal. Famoso, chega nela pra mim. Aí eu falava assim, não, cara, tem uma técnica pra você. Não vou chegar lá pra você, não sou pra um correio, não. Mas eu tenho uma técnica, que é chamada PUA, né? O Pick-up Arts, que é a técnica da sedução. O Cris não pode aprender isso não. É a técnica da sedução. Não precisa aprender mais não precisa não. E o cara que é referência nisso, ele é o Mystery, e é lá de fora. E o Gustavo Gambit também, que fala sobre inteligência social. Eles aplicavam muito isso. Aí eu
modelei aquela técnica e repassei para algumas pessoas. Falei, ó, você faz isso, isso e isso. Até que deu certo para essas pessoas, né? Foram bem sucedidos. Foram. E Então- lá, no meio Então da... é por isso que tem uns caras feios que ficam com mulheres bonitas, assim, você não entende? E pobres também? Todos têm um segredo. Ah. É o famoso bom de lábia, né? É o famoso bom de lábia. A doutora Regilane tá ali, né? Ela Tô tá curtindo a gente percebendo. pelo Instagram, doutora Regilane. É excepcional, uma mulher excepcional, minha mentora, uma das minhas mentoras. Ele é a quarta pessoa do espaço que vem aqui, né? É que veio a doutora Regilane, a doutora Ana Esteves, a doutora Juliana e ele. E ia vir a Grace não veio. Não veio, não. Ela preferiu não vir, não. Ah, sim. Timidez. Aí, Dá uma hipnotizada nela lá. A Grace eu não tenho contato. Quem tem mais é a doutora Regilane. A doutora Regilane pode fazer isso. Aí o Everton Ribeiro de Souza também assistindo a gente pelo YouTube. Bora, Goitacast, mais um episódio que com certeza será nota 1000. Obrigado, 5.000, Everton. 6.000. Tamo junto, Everton. Aí Kel Freitas, que é minha esposa, no Facebook, dando boa noite a gente aí, Boa noite. entendeu? Xará da minha esposa também. Raquel, tranquilo. E a questão da regressão, isso existe mesmo? É da sua área? Sim. Cara. Sim, a regressão, ela se trata de uma forma de você tratar, por exemplo, uma doença congênita que você talvez tenha e não sabe. Então, a regressão, ela funciona para isso. Ela é da hipnoterapia. Mas veja bem, doutor, se eu vou fazer uma regressão, eu tenho que acreditar na questão da reencarnação. Porque não tem outra explicação. Como que eu vou fazer uma regressão para uma outra vida se não existe a reencarnação? Bom, muitos acreditam e outros não. Então, mas no caso teria que acreditar, né? Sem querendo ou não, até os cristãos acreditam em reencarnação, porque eles acham que eles vão voltar quando Jesus voltar. É verdade. Então, aí já é Reencarnar. Então, mas aí ele não teve uma vida passada? Pra ele não, mas sim. Vem, como posso te dizer, não é uma doença kármica, né? Que você não sabe, às vezes você nasce com a cicatriz no peito, não sabe por que você nasceu com aquilo dali, e é algo que aconteceu lá, já veio da sua hereditariedade, aconteceu com um antepassado seu e acabou pegando em você. Que acontece muito de doença ser genética, né? Às vezes pula geração e vai pra outra. Herdado. Às vezes o cara nasce com olho azul, mas Sim. só o bisavô que tinha ele não conheceu. Aí às vezes dá até conflito na família, né? Sim, por conta... Imagina, um pai vê a criança ali com olho azul. Exatamente. Opa! Tem alguma Eu não coisa tenho olho errada. azul, a Tem mãe não coisa tem olho errada. azul. Da mesma forma que tem coisas boas, né? Que pode ser herdado, tem coisas ruins também. Sim. Né? E a maioria das doenças tem os fatores são genéticos. A maioria das doenças. Eu tava lendo sobre o autismo, dando uma estudada, que tem a terapia ABA, né? Que é uma terapia integrativa que ajuda a gente a trabalhar com a inclusão dessas crianças. Quem não é psicopedagogo pode trabalhar com a terapia ABA ajudando as crianças atípicas e até mesmo crianças não atípicas. Ela ajuda muito a aba naturalista, porque tem 2 tipos de aba. E assim, eu estava estudando hoje e percebendo que o autismo, uma coisa que eu nunca tinha estudado, que o autismo ele consegue afetar o neocórtex, ou córtex pré-frontal, né, do nosso cérebro. Nosso cérebro está aqui na parte da frente, tem 2 áreas no hemisfério esquerdo e direito que toma conta da comunicação, do emocional, que se chama, a parte do hemisfério direito se chama Broca e a da esquerda se chama Wernicke. A Broca toma conta da nossa linguagem. Por isso que o autismo, muitos dos autistas não conseguem falar. No caso do meu afilhado Kainan, ele conseguiu falar só a partir dos 3 anos com a ajuda, né, da fono, da TO. E isso, eu estava estudando sobre isso hoje por conta de ser o dia do autismo, né, a conscientização do autista, e percebi isso. Estava estudando anatomia e falei assim, vamos relembrar os velhos tempos.
que eu sou muito curioso. Pensa num cara curioso. O que eu não sei, eu quero aprender. Eu vou, busco. E estava buscando, será que realmente o autismo é um fator genético? Sim, é um fator genético. Mas também não. Mas a maioria das doenças hoje que chamamos de... Quando se trata de doenças da mente, do campo da mente, são doenças psicossomáticas. A gente estuda realmente para puxar... Por isso que fala que a psicanálise é além da psicologia, né? A psicanálise ela é além, porque a psicologia ela vai no inconsciente, no consciente. E a psicanálise vai no subconsciente. Ela passa ela passa toda a barreira e vai além do disco rígido, vai lá na memória, vai em tudo. Isso, ela vai na raiz do problema, traz e arranca de vez. Ela procura entender o passado para mudar o presente, para ter uma estimativa para o futuro. Essa é a psicanálise. Quando você comentou aí do Kainan, eu dei uma risadinha, olhei pro Cris. Eu não tava rindo da criança, não. Sim, sim. É porque eu aprendi a falar com 4 anos. A cara dele foi a melhor. Já deu o diagnóstico. Não pode. Não. De antemão, o prognóstico seria que ele procurasse uma ajuda para saber. Porque quantas pessoas, até mesmo o Lionel Messi descobriu que ele é autista depois de velho. Entendeu? Ele só percebeu que ele era autista quando ele falou que ele ignorava o som da torcida e focava só na bola. E quando ele fazia o gol, acabava aquela sensação. Mas não seria um mecanismo de defesa, talvez? O autismo, na verdade, ele cria muitos mecanismos de defesa. Eu vou dar um outro exemplo, um exemplo próprio, né? Já que eu tô falando do meu afilhado, o Kainan, ele tem mania de organizar tudo. Tinha, né? Mania de organizar tudo por cores, fileira por fileira. E a TO, né? Ela bagunçava tudo e falava assim: vocês têm que ensinar ele que o mundo não é arrumadinho. O mundo não é cor por cor. O mundo não é regradinho. Tem regras, mas o mundo não segue regras. Não. O mundo Afinal, a gente está regras. nós estamos preparando nossos filhos para o mundo, né? Verdade. Pois é. Então, a TO falava isso. Ela, mais do que ninguém, especialista nisso, né? Então, a gente vai até um certo ponto também com as crianças atípicas. Já na parte da aprendizagem, já parte para psicopedagogia, a terapia ocupacional também. Já outra parte. A gente só trabalha a parte do comportamento. A parte de cognição, de aprendizagem, de coordenação motora já é com outros profissionais. Mas a gente aprende muito com eles. Eu gosto de trabalhar com eles, porque eles ensinam a gente. É a residência, né? É como médico que ele se forma e vai fazer a residência para pegar na prática. E eles têm uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Sim, eles veem tudo para eles são... Eles não conseguem ouvir um não. Você fala um não pra eles, assim, não pode. Ali o mundo deles cai pra ele um mundo maravilhoso. É um sim, é regradinho, é arrumadinho. Eles são puros. A verdade é essa, eles são puros, né? Inocentes, assim que eu falo, na pureza do ser humano. Como o ser humano deveria ser até então. Mas como Freud afirma no seu artigo, o mal está na civilização. Verdade. É uma desconstrução, na verdade, né? Sim. E a própria a socióloga Emily Durkheim, ela fala sobre isso, das instituições que a gente constitui na nossa vida. Que é família, é uma instituição, escola, trabalho, hobbies, são instituições. E fala sobre o nosso comportamento nessa geografia, né? Nesse meio que a gente está inserido, como que a gente se porta em cada lugar. Que aí pode até remeter um pouco a transtornos de personalidade. Tem uma galera que tem um TDI, né? Transtorno degenerativo de identidade. Essa eu não conhecia, não, essa sigla. TDI. Passou o filme... Tem até um filme que fala sobre isso, sobre o TDI, é o... Fragmentados. Não assisti. Fragmentados. TDI parece injeção eletrônica, né? O carro tem injeção TDI. É TBI no carro. É TB. TDI. É D ou B? D. Da doença é DI.
Ali. Olha quem tá assistindo a gente. Átila Barbosa. Ah, preocupado, não tinha aparecido Rapaz, até agora. tá sumido, Átila. cara. Abandona a gente não, hein? Aí dando boa noite aí e pedindo os alôs, né? Pro povão de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande e Boa Vista. Daqui a pouco vem outra lista. Espinho. Ali é só a chegada Sabonete, da Baixada. Mineiros. Manda o É. povão da nossa querida Praia Campista, Farol de São Tomé. Isso, Tomé. Boa Vista. Abraço. Babosa. Entendeu? Tem um monte de lugar, não vou lembrar de tudo. E eu sempre bato numa tecla, doutor, que é o seguinte, como eu falei, né? Eu tinha 4 anos Uhum. em 83. Faz um tempinho isso, né? Alguns anos atrás. Então, naquela época, o moleque não fala, sei lá, porque ele é burro e tal. Aí minha mãe fez simpatia, me colocou montado em cima de porco, parece, que tinha uma simpatia doida. E eu não sei se foi neurologista na época, disse que eu era assim porque eu era filho único e não tinha contato com outras crianças, só com adultos. Mas, de repente, não é porque lá em 83 ainda não tinha essa tecnologia de hoje, o estudo de hoje. Diagnóstico, né? Sim, às vezes. Como por exemplo, eu não cheguei a ter autismo, mas eu tive TDAH. Tratei por um bom tempo com a neurologista. Passei por uma tramitação dessa de aprendizagem na escola. Minha mãe era muito rigorosa na questão de estudo. Não é que eu seja um CDF, já fui um CDF, hoje não mais, mas estou em constante estudo, não sou igual antigamente, como eu era fissurado em livros, eu só me via falar de livro, andava com livro, só falava sobre livro, então minha conversa era só essa. Então você imagina, né? E conseguia ter uma galera ali perto de mim, mas eu tive um grande problema com a aprendizagem, para aprender a ler, a questão da matemática também. É tão engraçado que cria um paradoxo na minha vida. Eu não gostava de matemática porque eu não sabia racionalizar. E hoje eu tenho formação em educação financeira Tá de sacanagem. e analista financeiro. Brincadeira. Né? É um paradoxo, a vida é um paradoxo. Né? Eu nunca fui muito bom em matemática, não, mas a minha maior dificuldade sempre foi o desenho. Sério. Nossa, muito. O desenho eu sempre... Você não tem ideia da dificuldade Eu que eu sempre tenho tive com uma facilidade com desenho. porque você era do grafite, né? Da moda. Mas antes de eu entrar com o grafite, eu já tinha essa aptidão com o desenho. Né? Já tinha essa disposição já. E a minha maior fã era a minha mãe. Só que depois que ela morreu, eu nunca mais botei a mão em uma aquarela. Eu me lembro que na escola, no Dia das Mães lá, eu desenhei uma flor pra minha mãe. Aí dei a ela que... Ela, nossa, que cavalo bonito, né? É uma flor. Cara, era tenso o negócio. Complicado. A doutora Edilane fez um comentário ali, ó. Existe a regressão de memórias e a regressão de vidas passadas. São duas técnicas diferentes. Interessante. Sim, sim. Então vamos lá, já que a doutora Regilane fez esse comentário muito interessante, memórias, então, a de vida passada que pega na questão da reencarnação. Sim. Eu, por exemplo, eu acredito, mas tem muita gente que não acredita. Então, Sim. eu acho que pra quem não acredita é complicado, né? Fazer uma de vida passada. É um pouco complicado porque você aí vai ter que bater no sistema de crença, né? A gente entra naquela questão que você falou, né? Do bloqueio. Que a pessoa já vai fazer uma técnica sem acreditar, já vai começar sem acreditar, né? Pois é. Então entra já no sistema de crença e ali vai ser um trabalho árduo. Porque você vai ter que bater no sistema de crença dela para enfraquecer e você poder, ela te dar o campo para você trabalhar. Isso daí é um trabalho árduo. Eu acredito, mas eu tenho medo de fazer, cara. Eu tenho medo de descobrir uma parada muito sinistra lá atrás. Que geralmente quem faz regressão foi príncipe, foi cavaleiro. Mas de repente eu fui um sujeito ruim pra caramba, matei pessoas, fui nazista. Foi aquele cara do bigodinho. Ei, já pensou? Adolfo Hitler? Nem tanto, mestre. Pô, cara. Não, e você sabe que quando eu era criança eu adorava desenhar suástica. Nossa. Cara, eu gostava. Aí. Que admiração! É sério, cara, eu Tanta gostava. coisa pra você admirar. Mas isso também tem um pouco de.
Por que você um pouco da simpatizava, família, né? Porque meu tio gostava também, né? Aí eu desenho, aí uma professora uma vez viu, menino, não desenho isso não. Aí que ela me explicou e tal. Você desenhava sem saber o significado, né? Pra deixar bem claro pro pessoal de casa. Eu não sabia. Ah, tá. Aí no YouTube, Rosângela Machado aí, boa noite, vivendo e aprendendo. Hoje você vai aprender muito, Rosângela. Crei Enterprise, boa noite. Adriele, como você lida com a resistência de paciência ao processo terapêutico? Sucesso, doutor Berlamindo. Beijão. E isso a Adriele que tá falando. Minha prima, Adriele, técnica em farmácia. Como você lida com a resistência do paciente ao processo terapêutico? Interessante, boa pergunta, hein? Então, muito bom. O paciente, ele tem que querer, na verdade. O primeiro passo ele já dá. Se ele foi até você, já tem um caminho andado, né? Só que a gente encontra muita resistência. Porque nem sempre é aquilo que o paciente está falando. O paciente às vezes mente. Aí é complicado. E às vezes isso interfere no tratamento, no diagnóstico. Às vezes ele esconde coisas de você que você não adivinha para saber, mas com as técnicas a gente vai colhendo daqui, vai pegando nas entrelinhas e vai juntando, fazendo o que realmente seja a verdade, né? Porque às vezes o paciente ele esconde. Omite, né, ele esconde. Às vezes ele não se sente à vontade. No primeiro princípio ali, na primeira sessão nossa ali, a gente tem uma coisa que a gente tem que criar com o paciente, é o rapport, né? Que a gente chama de rapport. Os neurônios espelhos. Começar ali uma conexão de afinidade, mostrar para o paciente que nós somos amigos e que o tratamento não só depende de mim, depende dele também. Que juntos a gente tem que sair do estado atual para um estado desejável. Então tem todo esse processo. É igual o advogado, você não pode mentir para o advogado em momento nenhum, né? Porque tem que falar absolutamente a verdade. Ele tem que saber como trabalhar na situação. Só que, eu não sei, às vezes acontece comigo, às vezes você nega tanto uma coisa que você começa a negar até para si mesmo. Sim, sabe o que acontece? O maior mal do mentiroso é esse. O maior mal do mentiroso é esse. Entrar na própria mentira. Ele mente de uma tal forma que depois ele acredita que aquilo dali é uma verdade, mas a verdade é só dele. É uma verdade só pra ele. É o maior mal do mentiroso. Então isso é meio complicado quando você pensa esse tipo de paciente, mas a gente com as nossas técnicas, até mesmo para coletar informações, a gente vai conseguindo com um pouco de técnica de persuasão, de hipnose, a gente usa ali também. Não precisa chegar a fazer o pré-talk, as coisas todas. Às vezes a gente pode hipnotizar, como eu falei, usando a hipnose ericksoniana, para coletar as imagens, as informações necessárias, né, para o tratamento terapêutico. Então, respondendo a pergunta da minha prima que eu amo de paixão, a gente faz esse anamnese, né? Esse bloquinho de anamnese. Pediu ao Josiel para dar um pulinho aí no Instagram, que tinha uma galera ali também comentando. Aí a Adriele tá no Instagram também. Aí o Gilber, né? Nosso amigo Gilber, músico. Banda Gralha. Gralha. Um cara que é excelente, um grande artista campista. Campista da depressão. Igor Melo, nosso amigo aí, o homem da informática, da SP Notebooks. Tiago Pereira, boa noite. Mr. Rangel Barbearia estará conosco aqui em maio, no dia 7 de maio. Ali... Campista da depressão já esteve aqui conosco também. Gente boa. O Campista da Depressão tá perguntando, mudou de segunda para quarta? Não, sempre foi, já foi às sexta lá no comecinho, depois a gente passou para quarta-feira, mas segunda a gente nunca teve esse dia da semana não. E a Camila Silva, maquiadora, que veio aqui na quarta passada, boa noite. Boa noite. Eu ali... meu amigo André tá assistindo a gente, ali o 1973 ali, deve ser o ano que ele nasceu, né? Grande André, esse é perigoso, meu amigo André. E, doutor, você falou muito na questão do luto. Sim.
Existe uma maneira certa de lidar com o luto, principalmente quando trata-se assim de morte, que você mesmo disse, né? Que uma separação também é um luto, né? Um fim de um relacionamento. Então tem as fases do luto, né? E cada uma delas... Sabe qual é o problema da dor? Galerinha aí que tá assistindo a gente. O problema da dor é o mal da dor que ela precisa ser sentida. Porque a dor ela é um agente de mudança. A dor ela é um agente de mudança. Como assim? Vamos fazer uma comparação. Você tá sentindo a dor no seu fígado. Você primeiramente vai fazer o quê? Você vai tomar um remédio até você chegar no pronto-socorro. Aí você vai procurar quem? Um médico. Nessa que você vai procurar um médico, você vai saber o que você tem. E como costumo dizer, aquilo que não tem remédio, remediado está. Verdade. Então você precisa sentir. Cada processo ali, cada fase do luto, você precisa sentir. Que é a raiva, a barganha, a aceitação, a negação. Às vezes você não vai sentir, tem um prazo certo, não pode passar dos 3 meses. Passando dos 3 meses, se torna uma depressão sazonal. Mas quando você diz 3 meses, é que tipo de sofrimento que você... Porque sofrer sempre vai sofrer, mas que tipo de sofrimento que tem esse prazo de 3 meses? A fase do luto. Ah, tá. Aquele desespero, aquele choro. Você tem que sentir. E como Freud já dizia também, batendo na tecla freudiana, da linha freudiana que eu sou, ele fala que quando a gente reprime as emoções, que acontece, né? Quando a pessoa ali perde a pessoa ali naquele momento, um luto da perda de um ente querido. Quando ela perde ali naquele momento, ela não expressa a emoção dela, ela retrai a emoção. Ou seja, como o Freud já dizia, quando você retrai as suas emoções, elas podem voltar maior ainda. Entendeu? Então, com essas pessoas a gente tem que ter um cuidado maior. Que não se expressa ali no momento. Não demonstra no momento. Porque eles acabam vivendo um luto maior, acaba entrando em uma depressão sazonal. E essa depressão sazonal é uma das piores depressões para se tratar. Não é uma depressão boba. É uma depressão bem séria. Não que as outras sejam boba, mas essa é a mais grave de todas. Então, tem que tomar um certo cuidado com essas pessoas que não se expressam na hora, tá tudo normal, tudo muito bem, porque ela vai se autodestruindo por dentro, se auto-sabotando. E quando você falou da questão de sofrer, né? Os seres humanos sofrem a todo momento. Toda vez que eu me comparo com alguém ou comigo mesmo do passado, eu já entro em um estado interno de sofrimento. Toda vez. Toda vez que eu me comparo, eu falo assim, poxa, fulano tá lá shapeadão. Ou, poxa, fulano tá com um carrão ótimo. Poxa, fulano tem um salário que eu queria. Você está entrando em um estado de sofrimento interno. Principalmente quem fica vendo os stories dos outros, né? Fala da rede social, né? Que ninguém posta no story que tá comendo giló e assistindo Chaves. Não. Não, ninguém faz isso. Todo mundo quer glamourizar. Hoje em dia, o que tá acontecendo com os influencers são isso, né? Tá influenciando as pessoas. É claro que também depende de quem tá seguindo. Mas se as pessoas não têm uma mente saudável, não têm um físico saudável, como que elas vão saber discernir o que elas querem para a vida dela, né? Como dizem lá no coaching, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento que soprar é válido. Verdade. Muito certo isso, cara. Para quem não tem um norte... Tá sem rumo, verdade. Coisa tá indo. Tudo serve. Tudo serve, qualquer lugar serve. Até o gato da Alice, né? Do País das Maravilhas, ele fala sobre isso. Então a galera tá seguindo. Segue aí, Virgínia, embaixador, papapá. Olha que eu sou muito fã do embaixador, mas eu sei que a realidade dele não é a minha realidade. E a galera hoje em dia confunde. Não, eu quero ficar famoso, eu quero não sei o quê. E aí acaba metendo os pés pelas mãos.
Eu acho que isso é muito da tecnologia, porque antigamente, né, o cara comprava lá o CD do artista, às vezes saía alguma notícia no jornal ou na TV do cara, mas agora não, a pessoa acompanha A o ídolo vida, o direto. cotidiano dele, o Se que ele faz. defecou, se não defecou, Sim, se ele quantas viajou, vezes se não ele foi no viajou, banheiro. se é mole, se é duro. Então, ele se acha íntimo do cara. Aí quer se meter no relacionamento do cara, aí ele termina com a mulher, não quer mais seguir o cara. Sim, Entendeu? sim. E antigamente não tinha isso, era só ouvir Existia a mesmo e distância, show. né? É verdade. E nesse artigo, se vocês tiverem tempo, nesse artigo que eu falei com vocês, do O Mal Está na Civilização do Freud, se vocês puderem dar uma lida, ele é tão impressionante que ele foi escrito há 100 anos. E Freud já previa a pandemia. Ele já falava exatamente o que seria. Há 100 anos. O cara lá, 100 anos. Caramba. 100 anos lá. Muito à frente do tempo. Muito o cara à frente. era. O cara tava lá 100 anos atrás, ele conseguiu lá em Viena, ele conseguiu escrever de uma tal forma que chegaria uma doença que todo mundo ia se aproximar, todo mundo ia se achegar. Parece até uma profecia, né, cara? Sim, praticamente. É, É uma profecia. E que se cumpriu realmente. verdade. E tudo que ele falou se cumpriu realmente. Então é um artigo muito bom do Freud, mais falado até, o mal está na civilização. E é o que ele fala, o mal está realmente na civilização. São os seres humanos. Por exemplo, tem uma galera, né? Eu não tenho religião, não sei, não é que eu seja agnóstico. Eu acredito na minha divindade e é isso. O agnóstico é o cara que tem dúvida da existência de Deus. Eu O não- ateu, ele tem certeza que Deus não existe. Sim, eu já não sou um agnóstico. Eu sou um cara que eu acredito na minha divindade. Acredito que existe uma força maior, que Sim, existe um algo. ser acima. Eu só não sei te explicar o que é, não sei o que é. Você não precisa ter uma denominação para acreditar em Sim, Deus. sim. E, Pode acreditar só nele, pronto. mas a galera que tem, né, a sua religião, acredita que o mundo vai acabar e que vai acontecer várias coisas, mas eu acredito que não. Não é que o mundo vai acabar. Sim, as pessoas vão se acabarem. Exatamente, E o eu mundo também vai penso ficar. assim. O mundo vai ficar, só que as pessoas vão se autodestruir. Umas vão destruir a outra. Não, e até na questão do clima, cara. Você tá vendo que Sim. o Brasil é enchente em todos os lugares. Até terremoto teve. A nossa fauna, Entendeu? a flora, a gente tá perdendo tudo. E Então tudo isso por conta do ser humano. é autodestruição. É tipo um suicídio. O exterminador do futuro, né? Que se autodestrói. Os cientistas dizem que de tempos em tempos existe uma grande extinção em massa, né? Sim. Sim, como por exemplo, uma coisa que era fora de ser debatido na ciência é a realidade paralela. Tem vários estudos de realidade paralela. Verdade. E esses dias estávamos eu, Regilane e mais outra amiga fazendo. No caso, a amiga estava fazendo a formação dela continuada em psicanálise e eu fazendo minha reciclagem. A gente estava fazendo um comentário sobre isso, uma pesquisa que a gente fez sobre realidade paralela. Que a gente costuma ver isso muito no Homem-Aranha novo, né? De volta pro lar, sem volta para casa. A gente vê muito de ficção científica, mas hoje a realidade paralela, se chegar a se tornar algo mensurável, tangível, para você ver como que a gente tá, os seres humanos estão. Você vê que até a questão de alienígenas hoje já é uma outra conversa que existe. Sim. Não é mais aquela coisa, não existe, não. A conversa tá mudando. Tinha um ex-religioso que eu... Ex-religioso. Ótimo. É assim que ele se denomina. Não deixa de ser. Ele se denomina assim, um ex-religioso chamado... Vocês vão ver lá no podcast da Ana Beatriz, a doutora, né? Beatriz Barbosa. Ela entrevista Caio Fábio. O Caio Fábio, ele fala que anjos e demônios são alienígenas e não sei o quê. E eu fico ali viajando. Teoria bem louca. Eu fico ali, concordando, mas como o Ricardo falou, coisas que antigamente não eram plausíveis, não eram
Você consegue já descobrir que tem vida lá em Marte. Já descobriu que tem vidas em outros tipos de países. Uma bactéria é uma vida. De planeta. Pois é. Entendeu? Não precisa ser um Micro-organismo. alienígena verde, que só pensa raio, não. Consciente, né? Vim te pegar, olá, terráqueo. Contato, né? Um vermezinho, uma bactéria é a vida, cara. Sim. Então, portanto, no colegial a gente já aprende desde os micro-organismos. Verdade. Lá, quando a gente vai estudar cadeia alimentar. Reino Monera. Ah, O famoso Reino Monera. isso tudo aí a gente vai aprendendo lá no colegial e a gente vê que até do micro-organismozinho, da própria água, do controle de qualquer coisa, já tem uma vida ali. Partiu uma energia. E até é bom falar de energia, porque energia ela é o que movimenta o corpo do ser humano. Os nossos neurônios são energia. São sons. Som é energia. Por exemplo, você começa a vibrar através das suas ondas. A nossa mente tem ondas sonoras. E eu acho que os animais percebem muito isso. Sim. Porque eu tenho muitos cães e tipo assim, cara, é incrível. Tipo assim, eu penso, eu não fiz nada, eu não fiz nenhum movimento. Eu me levanto e penso, eu vou sair com eles. Eles já começam sabem. a se excitar e ir pra perto da coleira. Eles são doideira, são cara. sensitivos. É muito Cães, estranho. gatos, cavalos. O cavalo parece que mais ainda, né? Eu sou da roça, sabe? Fui criado na roça, trabalhei como agricultor na roça. Também você fez de tudo, né, cara? O cara tem 25 anos, porra, Viveu, cara, hein? Viveu, hein? Rodado. Hein? São coisas da vida, meu amigo. Meu. O grande show da vida. Igual a música que eu gosto, faz parte do meu show. Faz grande parte Cazu. do meu show. Rapaz. Faz parte do meu show. Mas é legal, né? Um cara novo, né? Mas tão experiente, assim. E tivemos vários convidados, assim, né? Teve até a convidada do programa passado com 24 anos, né? Já empreendendo. Eu gosto, cara. de ver. Eu também acho maneiro. A pessoa que meio que desperta pra vida logo Rápido, cedo, né? Rápido, Eu é. acho interessante. A gente- Tem gente aí que tem 50 anos e parece um adolescente, né? Exatamente. Eu tenho um sério problema com as pessoas que têm medo. Você virar pra mim e falar assim, mas eu tenho medo. Tem medo? Desculpa a palavra que eu vou usar aqui. Tem medo? Põe a fraldinha se cagando e vai, cara. É TBC, tira a bunda da cadeira e vai pra ação. É faca na caveira. É faca na caveira. Se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer por você, não. Então é você que tem que ir lá fazer, mostrar que veio. Se é o que você quer, se é o que te motiva. Porque o ser humano tem que ter uma motivação na vida. Exatamente. Quando ele acordar de manhã, ele não tem uma motivação É muito pra triste. vida e Ele volta para. Aí volta eu repetir. Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer evento é Exatamente. válido pra ele. Foi o que eu comentei com uma pessoa da família. Eu falei, você tem que ter um propósito na sua vida Sim. quando você acorda. Porque ou é na internet, aí vendo a vida dos outros, e não sei o quê, e aí vê negócio de autoajuda, mas não tem um propósito. Cara, Não se movimenta. um esporte, um hobby, um trabalho, alguma coisa, arruma um animal, sei lá. Existe uma fórmula do potencial, que é P mais I, que é igual a resultado. E as pessoas se esquecem disso, até mesmo as empresas. Por eu ser da área administrativa, ter esse contato com o administrativo, a gente tem, na minha tese, tenho que processo mais pessoas é igual a resultado de alta performance dentro da empresa. Antes de eu querer cuidar da estrutura, eu tenho que cuidar das pessoas que estão fazendo aquele negócio funcionar. Para aquele negócio ter alta performance, ter uma margem de lucro ótima, ter um equity, um valuation ali top dos top, entrar a premiação, engrenar, né? Entrar naquela premiação que tem top of mind de RH. Então, eu sou parte desse princípio. Então, tudo é movido por pessoas. E as inteligências artificiais hoje estão entrando É verdade. para acabar com os seres humanos. É outra questão também que a gente já comentou aqui em outros programas, que há algum tempo atrás era uma coisa muito de cinema, de ficção científica, Sim, e hoje é uma coisa quase que do dia a dia. Pra muita gente é do dia a dia. A própria criação
da inteligência artificial do Elon Musk mandou mensagem pra ele dizendo Olha que não isso, tinha cara. medo. Não tinha medo de ser destruída, desligada. Olha isso, que doideira. Que ela não é igual aos humanos, não tem Olha a sentimento. Skynet vindo Parece aí. filme de Schwarzenegger, né, cara? É É a doideira. Skynet. Eu fiquei assim, nossa, como assim? Como assim? Como assim? Cara. Uma coisa fora da realidade. Não, Faltou isso aqui pra autoconsciência, né? Vamos colocar aí 15 anos, 20 anos, isso era impossível a gente Vai imaginar parecer- algo a assim. gente vai parecer o Jetson daquele. É. O Jetson, lembra do Jetson? Lembro, né? Mas foi Sobrevoando muito, pela cidade. eu acho que tá sendo muito rápido. Antigamente essa falar coisa que da você inteligência teria artificial. acesso à inteligência artificial na palma de sua mão, É, qualquer um ia fácil, poder é. mexer assim. E É, eu fiquei coisa de impressionado filme. que ela mesma mandou a mensagem dizendo: eu não tenho sentimento igual aos seres humanos. Eu não sou Ih, igual rapaz. aos aí, seres ó. humanos. Isso não é bom, eu não. Tenho medo, eu não tenho medo dele me desligar. Falei, nossa, como que tá a evolução, né? Tão rápido. O pior é se essa evolução começar a ter sentimento. Aí complica. Aí vai complicar bastante. Aí complica bastante. A humanidade tá findada Cara, ali. tá sendo muito rápido. Até, sei lá, 15 não, acho que há 10 anos atrás, quando se falava em inteligência artificial, uma coisa muito de filme, assim, ou quem tinha acesso. Hoje não, hoje no celular você Sim. faz. Era. O Gemini, né? O Google oferece pra gente do Android, Sim, oferece sim. o Gemini. Hoje você não faz mais uma pesquisa no Wikipedia. É verdade, galera. Hoje a Doideira. galera chega lá no Gemini. Como fazer pra tratar o TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Hoje em dia estão querendo até substituir a gente, terapeutas. Não, eu acho que foi o Bill Gates, né, que ele disse que a carreira de professor tem 10 anos de validade, não vai passar disso não. Assim, O tempo professor vai ser- físico, entendeu? Vai se fazer mais necessário. Ele Eu falou vi- de outra profissão, não foi só professor não, outro eu esqueci, mas falou muito do professor. Eu vi também que eu comecei. Eu trabalhei com bar aos 13 anos. Fiz 16 anos que eu trabalhei no ramo de restaurante como barman. Bartender, né? Também fez tudo, né? O cara aí, já trabalhou em bar, foi da roça, Até hoje. da moda, do grafite. Até hoje eu ponho um bico de bartender. Se quiserem me encontrar. Cara, quantas páginas tem o seu currículo? Não, também não é encadenamento, É um não. caderno, cara. Não é também um encadenamento, não. O livro. Mas se quiserem me encontrar aos finais de semana, estou lá no Estação Lounge, na Academia Nova Estação, lá do lado da usina do Queimar, trabalhando como barman. E eu vi também que a inteligência artificial daqui a pouco vai destruir também os barmans. Que isso, cara? Fazer drinks? Que isso? Fizeram um protótipo de robô que aí só é sacanagem. balançava lá com a costeleira lá. Eu falei, ih, olha lá, Pronto. tô querendo roubar Um o emprego serviço a do menos, CLT. O bom é que não dá ler, né, ali no caso. Tem que botar o Atilube ali. Até WD-40. até cozinheiros de fast food, eu já vi protótipo de inteligência artificial em fast food, que teve uma hora que deu pane no sistema lá e caiu se batendo lá. É muito Jetson mesmo, né, cara? Isso aí. Sim, O muito Jetson, futurista. é. Você gasta só uma vez comprando aparelho, não precisa pagar salário, direito trabalhista, nada. E só a manutenção, uma peça que é mas caríssima. É, cara. É o futuro. É o futuro, cara. E ó, hora voou, falta 1 minuto pra encerrar o Que programa. isso, cara? Que isso, rapaz. Que pena, hein? Ah, mas você sabe que humanamente tem trânsito aberto aqui, né, cara? Você sabe. Pode me chamar, Pode, eu vou sempre estar estão sempre abertíssimos. disponível pra vocês. Gostei bastante de estar aqui com vocês, bater esse papo maravilhoso. O papo é bom, o tempo voa. E costumo Sim. falar isso. Então, meu amigo, esse 1 minuto aí eu vou deixar para as considerações finais e para você falar aí para quem está assistindo a gente, falar um pouco do espaço também, quem quiser ir lá conhecer, como que faz, você tem que agendar. Aí, fala aí pra galera Bom, aí. eu trabalho lá no Espaço Humanamente com a doutora Regilane, como havia dito, né? A doutora Juliana e demais profissionais. O Espaço Humanamente fica ali na Amaro Almeida, número 56, na Rua da Brilho do Sol, do lado do Colégio Externato Crespo. Se quiserem, os nossos serviços estão disponíveis nas nossas redes sociais. Está disponível nas redes sociais da doutora Regilane também. E a gente tem vários tipos de trabalho e quero lançar hoje aqui também um projeto que eu estou começando para Opa! ajudar as pessoas que não têm Exclusivo, hein? Só aqui. não tem acesso a pagar, né? Um pacote terapêutico. Então, estou lançando um projeto Novos Começos. Esse projeto Novos Começos
É um projeto terapêutico que a pessoa paga R$50 por mês Que isso? e tem uma consulta quinzenal comigo Opa! lá no Espaço Humanamente. Só mandar mensagem pra mim, Aí, ó, só não vai se não quiser, ó. me adicionar aí no Instagram, mandar Aí, ó. um direct que eu O faço. arroba é qual? O arroba é brenobelarmino.psicanalista. Ah, não tem o que perder. É só chegar lá, mandar um direct que eu vou estar disponível para atender vocês. Sabendo da necessidade hoje em dia, a gente resolvemos criar esse projeto terapêutico aí para ajudar as pessoas a serem um ser humano melhor, né? Maneiro. E eu acompanho muito os stories lá de vocês e eu acho muito legal essas campanhas que vocês fazem. Isso é muito importante, cara, porque o acesso às vezes é difícil, né? E vocês Sim. facilitando. A fica bem gente, melhor. a gente trabalha até com pacotes, às vezes lançamos promoções, porque sabemos a importância do que é uma terapia, né, na vida de um ser humano, o autoconhecimento. E isso, mostrar para eles que eles não estão sozinhos. É isso aí. Não é só por conta do dinheiro que eles vão deixar de fazer a terapia, né? Fazendo a diferença Agora só na não vida faz das quem não pessoas. quer. É verdade. Tá mais barato que a cervejinha do fim de semana. Né, Cris? Cris tá mais por dentro de preço de cerveja aí. Pois é, né? Cerveja é terapêutico também, mas terapia também, é tão quanto. Não é tão terapia, quanto Que esse- profissional capacitado. Quem é seu certeza. terapeuta? É Heineken? É um bebe. Ai, Heineken. E é isso, né? Eu agradeço aí ao Dr. Breno. E vamos ficando por aqui. Até e uma até próxima. quarta. Valeu. Valeu, falou, tchau.